Amém, boa noite, a paz do Senhor a todos. A gente vai dando continuidade, aleluia, ao estudo que a gente está fazendo sobre o fruto do Espírito. A semana passada a gente falou sobre as obras da carne, né, que se encontra lá em Gálatas também, Gálatas 5, a partir do 16, né, amor? Em diante. E hoje a gente vai estar falando sobre o fruto do Espírito, né? Que na verdade tão somente são as características do caráter do Senhor, né? Que nós devemos ter como cristão. Amém? Vamos iniciar com a oração em nome de Jesus. Altíssimo Deus, aleluia Jesus, entramos na Tua presença, agradecemos a Ti, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder, aleluia, compartilhar as nossas experiências, ó Deus, aleluia Jesus, com os nossos amados irmãos. Amém, Ó Deus, aleluia, que o Senhor possa colocar pessoas, ó Deus, aleluia Jesus, nesta live, que queiram interagir, aprender e nos ensinar também, Pai, porque não somos donos da verdade, somos apenas instrumentos, aleluia, usados pelo Senhor para orientar, aleluia, as suas ovelhas, meu Pai. Esteja conosco, seja o nosso convidado nesta noite, ó Pai, nesta live, que vai falar do fruto do Espírito, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Antes de mais nada, eu queria dizer que a outra live foi muito importante, né? Nós falamos da carne, dos frutos da carne. Hoje falaremos um pouquinho sobre o fruto do Espírito, né? São poucos, mas a qualidade é enorme, né? Eu vou passar para minha esposa e depois eu vou dar uma pequena explanaçãozinha aqui de um estudo que eu preparei para poder estar passando para os irmãos, amém? Amém. Eu gostaria de estar lendo aqui, irmãos, com os irmãos em Gálatas 5, a partir do versículo 22, que fala assim: O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Glória a Amém? Deus, aleluia. E eu tenho que frisar como é bonito, né, que começa-se, o fruto do Espírito, ele começa-se com o amor, né? Louvado seja Deus. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde o amor ele esfriou, né? Ele não esfriou só dentro da igreja, ele esfriou fora da igreja, ele esfriou no nosso trabalho, ele esfriou na convivência com nossa família, com a nossa parentela. O amor esfriou no meio do povo de Deus, né? De uma maneira geral. Hoje em dia se mata por qualquer coisa, se exclui as pessoas das nossas vidas por qualquer coisa. Às vezes uma palavra mal colocada. Agora há pouco o pastor estava falando uma coisa, é verdade. A gente não é dono da verdade, não é sempre que a gente tem razão, né? Cada pessoa ela tem uma maneira de ver, ela tem um ponto de vista, né? E isso não quer dizer que ela está errada e eu estou certo ou vice-versa. Quer dizer que os pontos de vista são diferentes, mas falta-se hoje em dia maturidade para as pessoas entender que um ponto de vista diferente não é um motivo para você deixar de amar, deixar de fazer o bem, né? Não é motivo para você deixar de dar um bom testemunho por onde você anda, porque tão somente o que nós precisamos para ganhar almas para Cristo é o nosso testemunho, né? As pessoas, eu acredito que elas observam muito tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a maneira como nos vestimos, a maneira como nós nos comportamos, né? Estamos realmente, né, cercados por uma nuvem de testemunhas e é necessário que nós sejamos uma verdadeira carta, né? Como o apóstolo Paulo diz, que nós somos. Então, que essa carta ela seja escrita, né, de uma maneira que as pessoas que venham ver essa carta tenham vontade, aleluia, de ser como nós, né? Como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, né? Mas é difícil hoje em dia as pessoas olhar para nós e querer ser como nós, né? Então a gente tem que fazer uma autoanálise,
né? Olhar para dentro de nós mesmos para ver como que seria, né, se nós fôssemos outra pessoa. Vamos nos colocar no lugar do outro. Eu, quando vou trabalhar, eu tento me comportar no meu trabalho de uma maneira que eu coloquei algo assim para mim. Será que se eu trabalhasse comigo, eu gostaria de estar trabalhando com essa pessoa? Será que se a outra pessoa fosse eu, né, eu gostaria de estar ali o dia inteiro perto dessa pessoa? E quando você se faz essa pergunta, você passa a analisar mais as suas atitudes, você passa a analisar mais a sua conduta, né? Porque você se policia, se critica mais ao invés de criticar o próximo. Porque é tão fácil, né, a gente criticar o próximo, a gente falar do próximo, quando na verdade Deus está querendo trabalhar mesmo em nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Queria mandar a paz para o nosso irmão Emerson, né? Paz do Senhor, Estava pastor. até comentando sobre ele aqui. Tinha acabado de falar. Graças a Deus ele entrou na live aí. Tem mais outras pessoas aí, a gente não sabe quem é ainda. Mas se manifeste aí, irmãos. A live é nossa, Isso. né? Façam perguntas, comentários, interajam. Se a gente não souber responder na hora, porque a gente não é dono da verdade, a gente vai estudar e a gente vai procurar responder para os irmãos dentro do que a palavra de Deus diz, não daquilo que a gente acha. Amém? É isso aí. Compartilha aí, participe, né? Isso. A live é feita de participações. Então, como eu estava falando, irmãos, sobre o amor. Eu falei sobre o amor, aí tem sobre a alegria, né? Isso é um ponto muito importante, né, amor, na vida do cristão. Porque você vê aqueles cristãos de cara fechada, de cara feia, né, que não interage, que não brinca, que não sorri. Tem pessoas que acham que a gente, porque é cristão, a gente não pode brincar, a gente não pode fazer uma piada, né? A gente não tem vida. É como se a gente fosse os ETs, né? A gente não existe. Se você faz uma brincadeira, mas não é crente, como é que pode rir, como é que pode brincar, como é que pode isso e aquilo. Mas a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A Bíblia fala que nós temos que ter a alegria do Espírito Santo, né? As pessoas, elas têm que ver isso. Amém? Pode falar, pastor, agora. Glória a Deus, aleluia. Nossa irmã Paz, Luana Silva, Pai do Senhor. Te amo, Luana, que saudade. Nossa ovelha da Lete, Felipe também está online aí, está mandando a paz. Deus abençoe, irmão. Amém. Né? Pode continuar. Bom, o pastor mandou continuar. E eu falo que é uma beleza. Então vamos continuar. Sobre a paz. A paz. Vamos lembrar de um versículo. Que a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz que vem de Deus. Como é essa paz, irmã? Essa paz, irmãos, ela é aquela paz que apesar das tribulações, apesar das lutas, apesar das perdas, porque nós estamos vivendo um ano de perdas, né? Mas nós conseguimos ter paz, né? Um pouquinho assim que eu cheguei aqui em casa, agora há pouco do trabalho, o pastor estava conversando, ele fez um comentário sobre isso, sobre uma certa situação de pessoas que não conseguem passar pela prova. Não que sejamos melhores do que os outros, não é isso. Mas a gente tem que aprender a passar pela prova, porque a gente tem que saber que a prova ela vai passar. Com certeza. Né? Todo mundo sabe que a gente teve 2 perdas terríveis esse ano, né? Ainda estamos nos recuperando, ainda estamos em luto, ainda choramos, ainda sofremos, às vezes calados, cada um no seu canto, às vezes em oração nos pés do Senhor, às vezes simplesmente choramos, sabe, aqui dentro de casa, cada um no seu canto. Por quê? Porque ainda dói, porque são perdas, né? Eu perdi a minha mãe, perdemos o nosso filho, e eu perdi a minha mãe e ele perdeu uma sogra, uma mãe, uma amiga, que também era, né, dele. Mas nós passamos por isso, e hoje em dia, por qualquer coisa, irmãos, as pessoas querem parar, né, como se Deus fosse culpado. Nós temos aprendido isso na nossa pele, na nossa carne, no nosso dia a dia, que apesar do Senhor perdoar os nossos pecados, nós temos que arcar com as consequências dele. Com certeza. Das nossas escolhas também. Temos que entender que tem decisões na nossa vida, irmãos,
que a gente precisa tomar naquela hora, mas tem decisões que a gente tem que esperar, orar para poder fazer, para poder tomar. Né? A gente tem que ter sabedoria para poder vivenciar tantas coisas que a gente está passando nesses últimos dias, né? Não tem sido fácil, né, amor? Não tem sido. Tem sido tudo muito doloroso, mas uma coisa eu sei, irmãos, que mesmo na dor, né, o Senhor, ele trabalha. Né? A Bíblia fala, e é verdade, que nós somos vasos na mão do oleiro. E quando nos quebramos na mão dele, ele nos refaz conforme a vontade dele. E o sofrimento faz parte dessa quebra. Né? Nós precisamos mesmo ser quebrados. Por quê? Porque se a gente não for quebrado, a gente não chega no patamar que o Senhor quer que a gente chegue. Né? E ainda estou muito longe de chegar aonde o Senhor quer que eu chegue, porque eu preciso melhorar cada dia. Né? Precisamos, nós vivemos dia a dia em oração. Eu já nem peço mais para os outros, eu peço para mim. Senhor, me muda, me transforma, né? Me liberta de mim mesma. Eu preciso ser liberta todos os dias. Eu preciso dormir e acordar sabendo que, aleluia, eu tenho um Deus que me guarda, que me protege, mas que também me transforma, que me modela, que me educa como um pai. Né? É necessário a gente entender isso. Amém? Glória a Deus, é verdade, né? Como minha esposa falou, tem pessoas que... A verdade é que as pessoas querem fazer a obra e não querem passar provas, né, irmãos? E a gente sabe que quando a gente entra nesse campo, né? A gente vai passar prova, irmãos, porque a gente está lutando com um inimigo invisível. Exatamente. Entendeu? As pessoas estão na mão do adversário. E automaticamente quando você entra nessa peleja, aleluia, Deus ele peleja por mim, ele peleja por você. Mas é aí onde entra o fruto do Espírito, irmão. Porque se você tiver esses frutos na sua vida, você nesse momento aí que você estiver passando por essa dificuldade, você vai usar o que? A longanimidade, a mansidão, você vai usar a temperança. São atributos do Espírito que você vai usar nesses momentos de dificuldade, irmãos. A gente sabe, irmãos, que a gente está numa guerra, né? Numa guerra espiritual com um inimigo invisível, que a gente não vê, mas a gente sabe que ele está atuando aí nesse mundo e está atuando também no meio dos cristãos. E o foco do adversário é tirar as pessoas mesmo da igreja, né? É colocar ira, é colocar soberba e tantas outras coisas que vai fazer trazer inimizade, né? Vai fazer com que as pessoas se afastem, né, de Deus, né? Eu queria compartilhar algo aqui que eu preparei, né? Só uma introduçãozinha que fala: o fruto do Espírito é uma seleção de virtudes produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas, irmãos. Aleluia, então, Jesus. esses frutos só estão na vida daqueles que realmente receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e que andam na sua presença e têm uma vida íntegra com Ele. Agora, o porquê de muitas pessoas naufragarem, né, fraquejarem? Por quê? Porque muitas das vezes nós corremos atrás de coisas supérfluas, irmãos. Existem pessoas correndo atrás de coisas materiais, né? Ao invés de se lançar e pedir para Deus colocar na vida dela esses frutos, irmãos. Porque nós damos valores mais a essas coisas, né? Você vê as pessoas correndo de um lado para o outro aí atrás de pregadores de prosperidade, né? Exatamente. Uns almejam ter carro, outras almejam ter casa, outro, né? E os frutos do Espírito na vida dessa pessoa, onde fica, irmãos? Porque aí Deus dá o carro, depois Deus dá a casa, depois Deus dá o casamento. Aí o carro quebra, a casa envelhece, né? O casamento, num certo tempo, entra em declínio. E se você não tem o fruto do Espírito, como é que você vai fazer para se lidar com essa situação? Vai ficar difícil. Entendeu? Esse fruto é resultado de uma conduta de uma vida íntegra de acordo com a vontade de Deus. O fruto do Espírito é descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, né? Mas antes de falarmos sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, né, em Gálatas 5, 19 e 21, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne, que é decorrente da natureza caída do homem, né?
Então quer dizer, existem os frutos, né, da carne, que está na minha e na sua natureza humana, que são frutos que levam o homem ao pecado, né? Exatamente. E levam o homem à falência. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós somos humanos, somos seres humanos, e como seres humanos, se nós não vigiarmos, a gente pode acabar caindo. E para que a gente não caia, O que faz com isso aqui? O problema da live é isso, né? não, porque a live é boa, né? Toda vez que a gente vai fazer uma live boa, acontece, você pode ver. A gente falou sobre a carne, carne, carne. Não tem como voltar o vídeo, né? Não consigo. Estamos com problema para reproduzir esse vídeo.